Porque a gente olha para a dor e a gente acaba se desviando do nosso foco. E a gente se sente pisado. Aleluia. E eu falo para os irmãos, mesmo que algo tenha acontecido para parar o sonho dos irmãos, para os irmãos abandonarem a fé, colocarem a fé de lado, eu falo para os irmãos acalmarem o coração dos irmãos. Porque por mais que a dor faça com que a gente fique cego, e a gente olhe para os lados e a gente não consiga ver, que a dor ela serve para uma transformação na minha e na sua vida. Ninguém é transformado sem passar por um processo. Aleluia. Ninguém vai conseguir que isso aconteça. Muitas das vezes a gente ergue as nossas mãos e a gente fala para a gente: Senhor, eu quero ser como Jesus. Aleluia. Mas ninguém quer passar pelo processo que ele passou. Quantas vezes a gente fala para Jesus: eu quero ser como o Senhor, Jesus. Me dá um coração segundo o seu. Mas na primeira pisada, o que a gente faz? No primeiro pisão, a gente já quer abandonar tudo. A gente já fica empurradinho. E a gente deixa de acreditar. Mas ninguém vai sair sem ser pisado daqui. Quem não foi vai ser. Sinto muito informar para vocês. Quem não foi vai ser. Porque aqui todo mundo vai levar um esfregão, irmãos. Porque é só assim que a gente passa por uma transformação. E a transformação é dolorosa, irmãos. Ela causa dor no meu e no seu coração. E nós temos que tomar cuidado com essa dor. Porque a dor, ela faz a gente ficar limitado. Ela faz eu e você ficar limitados diante das situações. E de uma certa maneira, a gente começa a parar no meio do caminho. A gente começa a desistir. Porque Cristo não tinha só 12 discípulos. Ele tinha muito mais. Mas por conta disso e aquilo foram ficando no meio do caminho. Uns porque acharam pesado demais, outros porque deixaram de acreditar. E assim ficaram para trás. Aleluia. E eu não sei quem pisou em vocês ou quem deixou de pisar. Mas eu falo para os irmãos que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Que não sai um cisco desse mundo sem estar no controle dele, irmãos. Aleluia, Senhor. E quando eu fiz esse estudo aqui, eu achei muito interessante. Porque todas as pessoas que elas venceram hoje, elas foram pisadas lá atrás. Elas foram pisadas e bem pisadas. Só que elas aceitaram o processo delas. E elas continuaram indo em frente. Porque não tem como a gente vencer, irmãos, sem a gente aprender alguns detalhes. Se a gente não passar por esse processo, esses detalhes eles fazem falta. E a gente para. É isso que faz eu e os irmãos parar. É o processo. Só que esse processo é o processo da minha e da sua transformação. É isso que vai mudar a minha e a sua vida, o meu e o seu olhar aqui nessa terra. Para a gente conseguir fazer a diferença aqui. E não por mim e por vocês, é para a honra e glória dele. Porque tudo é para a honra e glória dele. Até o chamado de vocês é para a honra e glória dele. Até o meu chamado. Aleluia. Até essas palavras que vocês estão escutando hoje é para a honra e glória dele. Tudo. Tudo. Eles tiveram que suportar as pisadas que a vida deu. Muitas das vezes foram humilhados. Porque as pessoas olham quem venceu, quem está lá em cima hoje, elas não sabem o que as pessoas passaram lá atrás. Elas acham que já foi assim, ó.
Um estralar de dedos. E não foi, irmãos. O processo ele é árduo, ele dói. Ele espreme. E a Bíblia fala que o caminho é estreito. Não adianta a gente querer. Isso não é só biblicamente que eu falo para os irmãos, são estatísticas. São estatísticas que dizem isso, que as pessoas vencedoras, elas foram macetadas lá atrás. Verdade, Deus. É assim que acontece com as pessoas. Então, se você está sendo amacetado hoje, sinta-se satisfeito, sinta-se feliz. Glória a Deus, aleluia. Porque se Deus te colocou no deserto, é porque Ele quer extrair algo melhor de você. Ele vai te espremer para tirar o melhor de você. Não é para tirar lágrima, não é para tirar sofrimento. É para Ele forjar você. Estou até me arrepiando, irmãos. É para Ele forjar o caráter de vocês. É para Ele colocar discernimento no coração e na mente dos irmãos. É para Ele mudar o olhar dos irmãos. Para os irmãos conseguirem passar pelas adversidades de uma forma melhor. É assim que a gente aprende. É assim que Deus cuida de mim e de vocês. É macetando. Porque muitas das vezes a gente está sendo macetado e a gente tudo quer falar que é o diabo. Mas muitas das vezes é Deus. É porque Ele está te chamando. Porque Ele quer tirar o melhor. Porque muitas das vezes a dor, Ele deixa você tão cego que a gente não consegue nem ver o que tem de bom no nosso coração, na nossa vida. De tão cego que a gente fica. E que a gente se perde. É assim pra gente se perder. Ó. E aí a gente começa a olhar só para as coisas ruins. E a gente vai afundando cada vez mais. E eu falo para os irmãos, quando alguém aqui sair de alguma situação de prisão não é só cadeia que as pessoas ficam presas lá. Prisão é aqui, ó. Primeiro a gente tem que se livrar dessa prisão emocionalmente primeiro. Porque se for só fisicamente, não é se livrar, não é estar livre. Muitas das vezes a gente está com o nosso corpo livre, mas a gente está com o nosso emocional preso. E aí não resolve nada o seu físico estar bem. Porque a sua cabeça, ela te destrói. Ela te deixa pesado. Ela te cansa. E ela te deixa desanimado. É assim que acontece. Com rancores, com raiva, com mimimi. Eu falo até de mim, irmãos. Eu falo até de mim, não falo para a igreja só não, estou falando para mim aqui também. Porque são essas coisas que vão adoecendo a gente por dentro. São as coisas ruins psicologicamente falando. Porque se a gente está psicologicamente mal, a nossa espiritualidade para. E a gente fica cego. E a gente não consegue nem sentir o Espírito Santo na nossa vida mais. E a gente fica parecendo um zumbi. Nem um sorriso sequer a gente consegue dar. De tão amargo que a gente fica por conta dessas coisas que a gente fica arrastando atrás da gente. A gente coloca uma mochilinha aqui, ó, coloca raiva, coloca rancor, coloca isso, coloca aquilo e vai carregando. Porque a gente quer. Porque a gente não quer aprender. Porque quando a gente começar a olhar para Cristo, nós vamos começar a aprender. Que Ele sabia que Ele ia ser traído no outro dia, o que Ele fez? Ele sabia que Ele estava sendo roubado, o que Ele fez? Ele ainda chamou Judas de amigo. Eita glória. E não tirou Judas da mesa. Aleluia. E se a gente não deixar essas coisas para trás, irmãos, essas coisas nos afastam de Cristo. Infelizmente. Porque a gente não pode ficar em cima do muro. Ou a gente está olhando para Cristo, está dando o nosso melhor para imitar Ele,
Ou a gente está servindo o outro lado? Porque só tem esses dois. Aleluia. Glória a Deus. E se livrar da prisão é se livrar aqui primeiro. Ó. Primeiro aqui. Senão não adianta. A nossa liberdade de ir e vir não adianta nada. Porque a gente fica se arrastando aqui, irmãos. Isso atrapalha o nosso sono, a nossa fome, a nossa convivência, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso relacionamento, atrapalha tudo. E aí o inimigo vem usar o que a gente já tem. Ele usa o que já está em mim e em você. E aí ele vem potencializando aquilo. E a gente só fica olhando para a dor e ele vem potencializando, porque a gente fica cego. E a gente deixa o Espírito Santo sair. Que ele sai, irmãos. É assim que acontece. Aleluia. Tem gente que não põe nem o pé dentro da igreja porque foi machucado por líderes, foi pisado. Só que os líderes não é o Evangelho. Verdade mesmo, Jesus. O Evangelho é muito mais do que o líder. Cristo é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Então, se você não está gostando de alguma coisa aqui dentro da igreja, isso significa que você é um ser humano e que a outra pessoa também é um ser humano. Porque todo mundo vai te desagradar. Não pensa que você vai colocar o pé aqui dentro e que as pessoas serão perfeitas com você. Porque não vai acontecer. Por isso que o nosso olhar tem que ser diferente. Senão a gente não é diferente dela. A gente olha julgando, mas a gente está sendo a mesma coisa que eles. É assim que funciona. Aleluia. E cada dor que Deus coloca na minha e na sua vida é uma estratégia dele. Porque ele não faz nada sem ter uma estratégia. Porque dependendo da forma que você está hoje, você não vale nada. Infelizmente. Infelizmente tem gente que a gente está hoje que a gente não vale nada. As pessoas até humilham, gente. Aleluia. Eu fiz a analogia de um cacho de uva, irmãos. Porque a uva, quando ela está lá no mercado, no cacho, quanto que vale um cacho de uva hoje? Vamos 10, 15, vamos colocar 20 reais aí, o preço mais caro. A uva é bonita, a uva é gostosa, você vê aquele caixão de uva maravilhoso, dá até vontade da gente comer. A uva ela serve para um monte de coisas. Mas mesmo assim ela é barata, porque 15 reais hoje, nosso dinheiro não está valendo mais nada aqui. Só que ela tem prazo de validade também. E fora da geladeira ela estraga e ainda apodrece. Ela cria até aquele... Não sei quem viu uma uva estragada podre já. Ela cria até um mimo nela, não sei o que é. Aleluia. Mas para a gente subir de valor, a gente tem que passar pelo processo. É assim que funciona com Deus. Para a gente mudar de forma. Mas ninguém quer passar pelo processo. E o único jeito da uva subir de valor é ela mudar de forma. É sendo pisada. É quando ela sai do cacho e ela vai para o lagar. Porque em muitos lugares a uva ainda elas são pisadas. Elas passam por um processo de pisaduras mesmo, de pisadas. Aleluia. E aí, no que valia 15 a 20 reais e ainda era perecível, depois do lagar, do processo, ela pode chegar, uma garrafa de vinho pode chegar a $100 mil. Convertido em reais, nós estamos falando de 500 mil reais, irmãos. É bastante grana. Isso é porque foi depois do processo. Porque para valer mais a gente precisa aceitar o processo. Aleluia. Glória a Deus. E depois do processo a uva passa de perecível para imperecível. Simplesmente porque foi pisada. Foi porque ela foi pisada. Não pegaram ela de um cacho, jogaram ela dentro de uma panela para ela ferver, ligaram o fogo, não.
parecem ruins, porque elas causam a dor que eu estava falando para os irmãos agora. Porque a dor, ela é a experiência negativa, sensorial, emocional na minha e na sua vida. Ela pode ser suportável ou insuportável ao ponto de gerar até agonia na gente. Porque às vezes a gente está com aquela coisa, a gente passa até mal, irmãos. Tudo emocional da gente. Aleluia. É isso que a dor nos causa. Ela nos impede de ver a minha e a sua transformação. Porque nós reagimos à dor, mas não reagimos ao futuro que a dor traz para mim e para os irmãos. A gente não consegue ver o que aquela dor que eu e você estamos passando hoje vai trazer no futuro para a gente. A gente não consegue enxergar, porque a dor ela vai incomodar. O processo nem sempre é legal, mas é o que ele faz. Você entrar no estágio de curar para sempre. É assim que funciona. Porque depois que a uva foi pisada, ela virou vinho, ela fica imperecível. E quanto mais velha, melhor. E ela vale uma fortuna. E assim é com a azeitona também. Quanto mais forte a pressão na pancada da azeitona, melhor é o azeite extra virgem que ela vai nos dar. Porque se a pancada na azeitona for fraca, ela vai soltar um óleo normal, um óleo de cozinha que a gente usa no dia a dia. E a pressão na minha e na sua vida ela é permitida por Deus, para que seja extraído o melhor azeite escondido em mim e em você. É para isso que Ele permite as pisadas na gente. Porque Ele está extraindo o melhor, irmãos. Porque cada dor que a gente vive, cada pisada que a gente passa, a gente torna as pessoas melhores, mais fortes, mais corajosas. É assim que funciona com Deus. E a espremida dele é para extrair o nosso melhor, porque a